No final aqui nós vamos fazer uma outra oração, tá? Fazer mais uma oração para apresentar essas necessidades, esses casos de enfermidade que chegou aqui para nós. A gente vai apresentar um por um, que eu já separei aqui. Eu acredito que é o filho da irmã Cleusa, né? Ângelo, é o filho dela. O sobrinho da irmã Kiko, né? Parece que é sobrinho e a esposa dele. Meu pai do céu, os dois com câncer, só Deus. A irmã Laudiceia, parece que é o sobrinho dela, que sofreu um acidente, né? E sofreu um traumatismo craniano. E a irmã Adriana está pedindo oração por hipertiroidismo, que é essa enfermidade também judia da pessoa. Bom, irmãos, eu peço que vocês peguem agora a palavra de Deus, segurem na mão, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, primeiro Romanos, capítulo 8. Irmã Mari Ângelo, pode falar. Às vezes aperta sem querer, né? Outra coisa importante, irmão, que eu preciso passar aqui para vocês, na hora do culto, do culto, da liturgia do culto, irmã, é bom não ter interrupção na hora que for fazer a pregação, tá? Às vezes a gente tá numa linha, principalmente se tiver uma outra pessoa aqui, que for o irmão Roberto, ou alguma outra pessoa, perguntas mais aprofundadas, né? Guarda aí na nota, separa, pergunta para mim, de preferência no final do culto, tá? Porque senão a gente perde o raciocínio, tá? Pode interromper? Pode. Se for coisa muito importante, pode sim, né? A irmã Cleusa, eu acho que é para fazer uma correção, né, irmã Cleusa? É isso, irmão. É meu neto. É neto, né? Eu fiquei na dúvida. Netinho, vou marcar aqui, ó, neto da irmã. Tá bom, irmã Cleusa, Deus abençoe, viu? Amém. Bom, vamos lá, irmãos. A Bíblia aberta, Romanos 8, aliás, Romanos 14, capítulo 14, e 1 Coríntios, capítulo 8. Por que esses dois capítulos? Eu não sei se vocês lembram, a gente teve num dos cultos passados, não sei se foi bem no estudo bíblico ou no culto, que entrou o assunto de se podia comer coisa sacrificada, que dizem que é sacrificada, né? Ou seja, ceia de Natal, essas coisas de festa junina, né? Fizeram essa pergunta ali para mim, e eu falei que tem 2 capítulos na Bíblia que trata sobre este assunto, e é esses 2 capítulos que nós vamos ler hoje, tá? Romanos, capítulo 8, eu sempre confundo, Romanos 14, 1 Coríntios, capítulo 8. Inclusive, eu vou pegar uma outra Bíblia ali. Pera aí. Essa Bíblia amarelinha, isso é importante nós lermos com ela também. Bom, vamos fazer a leitura. Romanos, capítulo 14. Nessa Bíblia tem um título chamado Tratando com o Fraco na Fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgues o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, né, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também
Por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que o tem por imunda, para este é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Aliás, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Bom, irmão, neste primeiro capítulo, nós vamos ver aqui que o Paulo fala de um modo genérico, mas ele também dá o próprio parecer dele, que ele fala aqui em determinado ponto aqui, que ele fala: olha, eu tenho para mim, e não tem importância nenhuma você comer essas coisas, mas se o teu irmão fica escandalizado, então é melhor você não comer. O que ele está querendo dizer aqui? Que nada dessas coisas pode nos contaminar, porque não existe, o ídolo é uma invenção da cabeça e do coração dos homens, ele não existe. É invenção dos próprios homens, não existe, não pode contaminar a nada. O que contamina é o escândalo, ou seja, né, se nós participamos de um grupo, naquele grupo foi decidido que se comer é pecado. Se alguém comer sabendo que ele faz parte de um grupo aonde cremos por fé que é pecado, aí você está escandalizando o grupo de irmão. É esse que é o escândalo que está falando aqui. O escândalo de um para com o outro, não para com Deus. Não é para com Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai explicar aqui, ó. Ele fala que tanto aquele que consagra um dia ou aquele que não consagra dia nenhum, ambos estão fazendo isso para a glória de Deus. Eles acreditam que se eu guardar o sábado ou não guardar sábado nenhum, ou guardar um dia ou não guardar o outro, eu estou fazendo isso para agradar a Deus. É a forma que o ser humano encontra para se santificar. Ele está fazendo isso buscando um meio de agradar a Deus. Então, se você está querendo agradar a Deus, faça isso com devoção, faça isso com sinceridade, com honestidade, não faça com leviandade. E aqui ele vai seguir falando. O quanto a julgar, que aqui fala, é julgar aquilo que o outro está fazendo para o agrado de Deus. Se não tem nenhuma contraindicação bíblica, se não tem nenhuma contraindicação da palavra de Deus e ele quer fazer aquilo porque ele acredita que fazendo daquele jeito ele vai agradar a Deus, deixa, não julgue. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aqui ele fala: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz caso do dia. O que é caso, né? Aquele que tem importância um dia para ele, aquele dia importante, então para o Senhor tem. E aqui ele fala: o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. O que ele está querendo dizer?
tudo que nós fazemos não é para nós mesmos. A gente está fazendo isso para Deus, para a glória de Deus. Então, não importa, irmão, o que você for fazer, faça-o com fé e com santidade, que Deus se agrada. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um, olha só, de maneira que cada um nos dará, a nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. O propósito é aquilo que você vai fazer, irmão. Se você está participando da igreja do Adventista do Sétimo Dia, então você não deve comer carne de porco nem trabalhar no sábado, porque você vai escandalizar a igreja, os irmãos. É isso que o apóstolo está falando. Você faz parte de um grupo, não faça parte daquele grupo para dar escândalo, porque o nome de Deus será blasfemado por sua culpa. Você quer participar daquele grupo? Quero. Então siga todas as regras e dá graças a Deus em tudo, para que o nome de Deus seja glorificado enquanto você estiver lá. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No fundo, ele está falando, não existe ídolo nenhum, não existe nada que contamine a gente, né? Aí ele fala, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda, ó. Não existe coisa imunda. Ele está falando, eu sei que nenhuma coisa de si mesma é imunda, ó. A não ser, olha onde é que está a imundícia, ó. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, ou seja, é eu que faço as coisas se tornar imunda. Quando eu olho para aquilo e me escandalizo naquilo e falo, não vou comer porque isso desagrada a Deus. Ou seja, se o irmão colocou na cabeça que comer o panetone é idolatria, ele está com aquilo na mente, mesmo que depois que ele sai de alguma igreja, ele está com aquilo na mente, se ele comer, a mente dele vai ficar contaminada, ele vai criar uma guerra dentro da sua própria mente, porque ele ainda não tem fé suficiente para comer aquilo em paz. Ele não tem fé, não coma. É isso que o apóstolo está falando, né? Aqui, quando ele fala fracos na fé no título, o fraco que fala é aquele que tem pouco entendimento. Mas se por causa da comida, agora o apóstolo está falando para aquele que tem entendimento. Aquele camarada que encontrou entendimento, fala, eu sei que não dá escândalo, eu sei que eu posso comer, aquilo não, o ídolo não existe, Deus ele santificou tudo, eu vou comer. Mas quando ele vai comer, ele está desprezando os irmãos que estão com ele, que têm a mente fraca. E esses irmãos pequenininhos, quando vê ele, vão ficar escandalizados. Aquele irmão estava lá comendo na Páscoa. Aquele irmão foi comer lá na festa junina. Eles vão ficar escandalizados. E é isso que o apóstolo fala. Ó, mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, ou seja, se você está constritando um irmão por causa da comida com que você come, ou seja, do panetone que você comeu, né, já não andas conforme o amor. Olha aqui, o que o apóstolo está querendo falar, irmão? O que custa você deixar de comer uma coisa para não dar escândalo? Faça isso, ao menos por amor de Cristo. Porque aquele irmão pequenininho lá, Jesus morreu por ele também. E Jesus não quer que você contamine a consciência dele, a fé dele. Irmão, os mais elevados têm que se abaixar e andar junto com os irmãozinhos. Não é pra gente ficar, eu tenho sabedoria, eu vou fazer e eu não tô nem aí pros outros que estão atrás. É isso que o apóstolo está falando, não é assim não. Se por causa da tua liberdade, que é consciência que ele está falando, inteligência, se por causa da sua sabedoria você está todo solto e escandalizando os irmãos, você já não está andando conforme o amor de Cristo. Cristo não era sábio
não era entendido, e mesmo assim ele não veio aqui, tolerou a gente, teve paciência e morreu no nosso lugar? Por que você não pode se sacrificar um pouquinho também? Para que o nome do Senhor Jesus, ele não seja escandalizado. Ou seja, o apóstolo está falando, olha, Josafá, eu morri por causa daquele irmãozinho pequenininho. Não escandalize. Foi o meu sangue que caiu na cruz para poder salvar ele. Então não escandalize. Deixa o panetone para lá. Está falando no meio, onde você está no meio de uma congregação onde isso é idolatria. Então não coma. Né? Aí ele segue dizendo, não destrua, olha só o que está falando, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ó, fala, não destrua a consciência do irmãozinho pequenininho por causa da sua liberdade de andar por aí comendo o que você quer. Não faça isso. Foi Cristo que morreu por ele. Aí ele fala, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. O que ele está querendo dizer? O que você está fazendo é um bem que você alcançou. Ou seja, uma sabedoria, que você sabe que você pode comer, que nada vai contaminar a sua fé. Você tem fé, mas não destrua o pequenininho por causa do teu bem, o bem que você alcançou. E ele fala, porque o reino de Deus, olha, o Josafá, o reino de Deus não é comida e não é bebida. Ou seja, não fica pensando, né, em Cristo só para você ter liberdade para usufruir o mundo. Não, filho. Quanto mais sabedoria a gente alcança, mais a gente se priva, mais a gente vai ter que nos submeter a muitas coisas para ser exemplo aos outros irmãos. A gente vai ter que ser um exemplo. A gente não pode escandalizar as pessoas. As pessoas não podem olhar para nós e falar, se o Josafá entrar no céu, eu vou entrar no céu também com o pé nas costas. Eu já ouvi gente do mundo falando isso de cristão. Por quê? Porque a pessoa não tinha conduta de cristão, só tem título. Ele fala para os outros que é evangélico, mas na verdade não é evangélico. E aí ele segue falando, porque nisto serve a Cristo, aliás, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Ou seja, Deus se agrada e até os homens aceita. As pessoas gostam de ver uma pessoa justa, correta, uma pessoa que vai falar de Deus, e as pessoas ouvem você falar. Elas te ouvem. Porque se a gente anda de qualquer jeito, as pessoas podem até te ouvir, mas eles estão te julgando na mente dele. Quem é esse homem que está falando de Deus para mim? Ontem eu vi ele olhando a mulher ali passando na rua. Esse homem aqui que ajudou a enganar os outros, ele não vai te falar isso, mas na mente dele está ali. Ele está pensando isso. Ele não recebe as palavras que saem da sua boca. E é por isso, irmão, que a gente tem que se afastar das coisas ruins, nos santificar, para que quando nós abrir a nossa boca, irmão, a única coisa que o diabo possa fazer contra a gente é nos ofender e xingar, mas não podem manchar a nossa reputação. A gente tem que ser um exemplo, irmão. A gente tem que ser um exemplo em tudo. E Deus vai nos ajudar a ser. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, o apóstolo falando, olha, faça as coisas que não vai gerar contenda. Deus nos chamou para a paz. Não foi para confusão, né? O Josafá, você vai querer comer esse pedaço de carne aí só para arrumar confusão? É isso que ele está falando. Não coma, não vá, fique em paz, né? Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. Quem que é a obra de Deus, irmão? Primeiro, Jesus morrendo na cruz. Qual que é a extensão dessa obra? A extensão dessa obra é quando nós cremos e a nossa vida é transformada. Nós somos obra de Deus. Deus fez uma obra em cada um de nós. Deus mudou nossas vidas. Isso é obra de Deus. E o apóstolo está falando, não destruas a obra de Deus por causa da tua comida. É verdade que tudo é limpo. Olha só, o apóstolo está falando. Aí o apóstolo raciocina conforme o raciocínio da sabedoria. Ele faz as duas formas. Ele raciocina conforme o fraco, depois ele raciocina conforme o sábio. Ele fala aqui, ó, é verdade que tudo é limpo. Ou seja, ele está falando, eu sei que não tem nada que vai te contaminar. Tudo é limpo.
mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ele está falando se o coitado que está lá, ele não tem fé, ele não tem entendimento suficiente para entender que o ídolo ele não existe. Se ele for induzido a comer também, só porque ele está vendo você comer, você vai embora para sua casa em paz. Ele vai embora para a casa dele todo perturbado depois. Porque as coisas na cabeça dele dizendo que ele pecou. Ah, você pecou, você comeu daquilo que é sacrificado. Ele vai entrar em confusão. Aí ele conclui dizendo o quê? Bom é não comer carne, nem beber vinho. Ou seja, ele fala assim, ó, nem fazer qualquer outra coisa em que teu irmão tropece. Ou seja, qualquer coisa, Josafá, que você for fazer, que tropece, que faça tropeçar o irmão, não faça. A nossa vida é de doação, irmão. A gente tem que ter Jesus como exemplo. Ele doou a vida dele para nos salvar. Ele não curtiu a vida, como dizem as pessoas. Ele não curtiu a vida. Ele não veio aqui para curtir a vida. Ele entregou a vida dele. Ele não fez as coisas que ele queria. Ele fez as coisas que Deus quis. E para nós a mesma coisa, irmão. Por amor a Jesus, vamos doar a nossa vida. Não vamos fazer as coisas que a gente quer. Vamos fazer aquilo o que for agradável para o reino de Deus, irmão. E aí nós estamos trabalhando para o reino, irmão. Trabalhando, somando, aumentando para o reino, né? Aí ele fala, né? Ou se escandalize ou se enfraqueça. Ele está falando, não faça nada que faça os seus irmãos se escandalizar ou enfraquecer. Aí ele fala, olha, Josafá, tens tu fé? Tenho, Senhor. Aí ele fala, tente mesmo, então, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, a fé, irmão, um dos fundamentos da fé é o entendimento. Quanto mais entendimento você vai alcançando, mais fé vai entrando no seu coração. Vocês são testemunha disso. Vocês começaram a ouvir o evangelho, ouvir a pregação genuína da palavra de Deus, ela foi entrando em vocês e foi gerando fé. Hoje vocês sabem que estão salvos. Isso é fé, irmão. Nós temos fé hoje, né? Então, eu vou ler essa passagem agora na Bíblia Amarela, tá? Que é a Bíblia, a Mensagem, para a gente ver como que o autor de A Mensagem ele também interpreta essa passagem bíblica, tá? Porque aqui é uma Bíblia parafraseada, tá? Eu vou ler aqui para nós ouvirmos. Aqui tá, ó. Recebam de braços abertos, irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé, tratem-no com gentileza. Por exemplo, uma pessoa viajada pode muito bem estar bem convencida de que pode comer tudo que há na mesa, enquanto o outro, com uma formação diferente, pode pensar que o certo é ser vegano. Mas, como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um comesse e criticar o outro que não come ou deixar de comer. Afinal, Deus convidou a ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-lo da lista de convidado? Ou interferir nesse amor de Deus que a todos recebe? Se há correções a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem sua ajuda. Digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto outros pensam que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da sua consciência. O que importa em tudo isso é que, se você guarda um dia sagrado, guarde-o por causa de Deus. Se você come carne, coma-o para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça-lhe pelos brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar neste assunto. É a Deus
que vamos prestar conta. De tudo e em tudo na vida e na morte. A ninguém mais foi. Por isso que Jesus viveu e morreu, depois viveu outra vez, para se tornar nosso Senhor sobre tudo, da vida à morte, e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Além do mais, o que você vai ganhar ao criticar um irmão? E quando você é tolerante, aliás, e quanto você é tolerante a uma irmã? Preciso dizer que isso faz você parecer um tolo ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua intolerância não vão melhorar a situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que as Escrituras dizem. Tão certo como eu vivo e respiro, diz Deus, todo joelho se dobrará na minha presença. Toda língua dirá a pura verdade, e eu, e somente eu, sou Deus. Porquanto não se metam na vida alheia, vocês já têm bastante com o que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus. Deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo para o outro. Poupem-se em não se intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que já é. Estou convencido, Jesus me convenceu de que tudo é santo em si mesmo. Nós, pelas nossas atitudes ou palavras, é que podemos contaminar as coisas. Se vocês confundem os outros, fazendo com que as pessoas comam um campo de batalha, aliás, se vocês confundem os outros, fazendo com que as pessoas comem um campo de batalha, já perderam naquela amizade, aquele amor. Lembre-se de que foi por essas pessoas que Cristo morreu. Vocês vão arriscar mandá-las para o inferno por causa de uma dieta? Não ousem fazer que a comida abençoada por Deus se torne um meio de envenenar a alma. O reino de Deus não tem a ver com o que vai para o estômago. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida. Quando Ele a consertar e completa a sua obra, aliás, quando Ele a consertar e completar a sua obra com alegria. Nossa tarefa é servir a Cristo com sinceridade. Faça isso e irão matar 2 coelhos com uma única cajadada. Aliás, agradar a Deus mais que a vocês e mostrar seu valor para todo mundo. Assim, estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraternal. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seus irmãos lá embaixo. Aponte-os os defeitos dele, aliás, apontando os defeitos dele. Não permitam que uma discussão a respeito do que é ou não servido num jantar destrua a obra de Deus entre vocês. Já disse e repito, toda comida é boa, mas pode se tornar má se vocês usarem mal, fazendo que os outros tropecem e caiam. Quando vocês se sentarem para comer, a preocupação principal não deve ser alimentar-se, mas compartilhar a vida de Jesus. Portanto, sejam sensíveis e educados uns com os outros que estão à mesa. Não comam, façam ou falem nada que interfira na livre troca de amor cristão. Cultivem o relacionamento com Deus, mas não o imponha aos outros. Vocês serão felizes em seu comportamento e sua fé se forem coerentes, mas se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com os que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então estão errados. Então aqui, né, o apóstolo está falando para a gente não julgar uns aos outros naquilo o que você consagra na sua própria vida. Ou seja, não é para eu entrar na casa dos irmãos, tá, irmã Vanderléia, eu vou entrar na casa dela
e ela fala, irmão Josafá, eu fiz isso aqui, não, ou então ela fala, eu não como isso aqui, não é para eu ficar interferindo naquilo. Irmã, não, pode comer sim, fique em paz, respeite, irmão, respeite. Se você entrar na casa de um irmão com panetone e falar, eu não como, falar, irmão, eu também não, perdoa então, viu? Eu vou deixar ali, num cantinho ali, né? E leve embora, não escandalize, não entre em contenda, não briga. Tudo que vocês fizerem dizendo que está fazendo para Deus é agradável a Deus. É óbvio que tem os limites, que são as heresias. Heresias a gente não pode caminhar por elas, tá? Mas o apóstolo está falando, tudo que você fizer ou determinar fazer para a glória de Deus, tá? Isso deve ser recebido e isso deve ser aceito, tá? Agora, irmão, eu vou ter que ler aqui com bastante rapidez, porque tem 5 minutos para começar o estudo. Eu vou tentar ler rápido aqui, tá? O 1 Coríntios capítulo 8, ele fala ainda melhor esse assunto. Paulo volta a falar esse mesmo assunto, só que agora com a igreja de Coríntios. Ele fala, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, aqui ele já fala mais abertamente. Sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida ser alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é convencido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do... Aliás, alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem consciência, sentado à mesa no templo do ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão fraco, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandaliza a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aqui, irmão, forma resumida, ele acabou de falar aqui, ó. Ora, se o irmão que é fraco de consciência, não tem fraco de consciência, irmão, é aquele, ele diz que sabe, ele tem, ele discute, mas na verdade a fé dele é pouca, porque ele não tem conhecimento. Se ele me vê comendo na mesa do ídolo, ele pode ser induzido a fazer isso também. Logo, ele vai ficar com a mente contaminada. O que é a mente contaminada? Quando a pessoa vai embora para casa e sai de perto dos irmãos, ela está sozinha. Isso acontece com todos nós. Quando a gente vem para a nossa vida, nós estamos sozinhos. E ali vem os pensamentos. Se esse irmão que é fraco de mente, acontecer alguma coisa na família dele, ele já vai achar que foi por causa da comida que ele comeu sacrificada ao ídolo. É Deus pesando a mão em mim. Aí começa a entrar em perturbação. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Se você comer alguma coisa, ou fazer qualquer coisa em que teu irmão fique escandalizado, então não faça. Mas como assim comer algo que teu irmão fique escandalizado? Para resumir, nós saímos de uma igreja, tem algumas coisas que eles consideram que é sacrificado ao ídolo. Na verdade, não são, não é, nada disso faz mal, nada disso. Mas se você estiver em algum lugar que tenha irmãos da igreja da onde a gente saiu, né? Tenta se comportar nesses quesitos como eles para não escandalizá-los. Não levante questão. Não faça com que ele vá para a casa dele perturbado. Ele, agora eu já não sei de mais nada, eu estou confuso. Né? Na igreja a gente aprendeu uma coisa, mas aquela irmã veio aqui e falou tanta coisa que agora eu já não sei mais nada. A pessoa fica desorientada. E muitas das vezes a culpa é nossa. Não entra no assunto. Fique em paz, irmão.
Fala para ele, irmão Josafá, eu ganhei um panetone da empresa aqui, meu Deus do céu, o que eu vou fazer isso? Deixa comigo que eu vou dar um fim nisso aqui, irmão. Ô, glória de Deus. Leva para tua casa. Não coma na frente dela. Não vá comer. Agora, se ela te procurar de novo e quiser saber do assunto, e entrar no assunto, mas aqui lá você fala, irmã, o ídolo nem existe, não existe ídolo no mundo, não existe. São coisas que a gente criou e nós criamos esses pecados. Nós criamos, aí nós somos obrigados a andar nessa linha, né? Mas o ídolo não existe. Não existe ídolo no mundo, está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo falou, o ídolo não existe. Tá daqui, porque se alguém te vir a ti com menos, né, do ídolo, eu esqueci a parte aqui que está aqui, mas depois vocês leiam aqui de novo, tá? 1 Coríntios 8. O ídolo não existe, gente. O que existe é a mente das pessoas, que pode ser pequena e fraca, e aí eles vão ficar contaminados. E aí, irmão, não queira eu ou nenhum de nós aqui ser a causa de fazer alguém ir dormir com a cabeça perturbada, com a cabeça desorientada. Se você não tem habilidade no assunto para destrinchar, para explicar e abrir, não entra no assunto. Deixa. Eu mesmo já teve casos que eu fiquei ouvindo e falando, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque se eu entrar vai levar 2 dias para explicar. Não vai dar tempo. Deixa. Ou seja, tem coisa que você vê que não dá para melhorar, não piore. Deixa daquele jeito. Vá para casa, irmão. Ora por aquelas pessoas, orem por aquelas almas. Deus vai tomar os caminhos, tá? Perdoa aí, irmã, a pressa, o horário adiantado, tá? Eu vou fazer uma oração agora, irmãos. Tá? Essa aqui é a explanação da palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração para apresentar os irmãos e aí eu passo para a irmã Adriana para nós fazer o encerramento aqui, tá? Que nós temos, já era para começar o estudo bíblico agora, tá? Então vamos orar e eu peço que vocês todos fechem os seus olhos, irmãos, e vamos nos humilhar diante de Deus em oração. Querido e poderoso Deus, estamos em sua presença no término da exortação desta palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Senhor. Dá-nos o dom de discernimento para que a gente possa ser uma ferramenta de edificação na vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, da nossa família, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Tu sabe, Deus, para nós, Senhor, que nascemos aqui nesta terra, nesse corpo caído, não é fácil, Senhor, para entender a sua vontade. E por isso que estamos aqui, Pai, para ouvir a exortação da tua palavra. Amado Deus, nos ajuda. Queremos ser ferramenta de edificação, Senhor. Cada um de nós, cada irmã que está aqui, Senhor, não importa a idade, avançada, pouca idade, irmão também. Senhor Deus, somos pedra nas tuas mãos, Senhor. Senhor, trabalha sobre nós e faça a sua vontade, ó Pai. Amado Deus, nós estamos prontos, cada um de nós, estamos prontos, Senhor amado, e queremos ser usados por Ti, Deus bendito. Amado Deus, nos dá sabedoria para entrar e sair, Senhor, né, no meio da nossa parentela. Aliás, sair e tornar a entrar, Senhor amado. Deus bendito, abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, para que esta palavra possa encontrar um lugarzinho no seu coração, vir brotar e gerar aí o entendimento e o temor necessário para não escandalizar nenhum dos teus pequeninos, Senhor amado. Amado Deus, queremos fazer também uma apresentação aqui dessas necessidades que chegaram até nós, Senhor. O netinho da nossa irmã Creuza, Senhor, não está bem, Pai querido e santo, febre muito alta, os médicos não sabem dizer ao certo ali o que está se passando ou o que está acontecendo, Senhor, mas Tu que conhece todo o corpo humano, o Senhor sabe. Queremos Te pedir agora, Senhor, toca agora no coração de um desses médicos, desperta neles uma curiosidade, alguma coisa, leva o médico no problema, Senhor, leva ele, guia ele, Senhor, para que ele possa encontrar, usa o médico para curar o netinho da nossa irmã, Deus, por misericórdia. Queremos Te apresentar também este casal, Senhor, um casal com câncer, ó Deus bendito. Tem misericórdia, Deus, Tu sabe, essa doença é terrível, Senhor, e como se não bastasse, ela atingiu 2 pessoas numa mesma família. Tem compaixão, Deus, nós não temos a quem recorrer, Deus amado. Nós queremos agora entregar essa irmã em Tuas mãos, Senhor, esse casal em Tuas mãos. Queremos pedir, tenha compaixão desta família, Deus, por misericórdia, Pai querido,
Faz um milagre, Deus. Faz uma obra de libertação, Senhor querido. O Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Nós sabemos disso, ó Pai, e Tu tem poder para fazer o que bem quer, Senhor Deus. Todavia, nos faça entender e aceitar a Sua vontade. Amado Deus, o sobrinho da nossa irmã Laodiceia também, que sofreu um acidente, Pai amado, sofreu traumatismo craniano, e nós estamos aqui para pedir, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Ajuda esse rapaz a sair dessa condição difícil. Também dá conforto, Senhor, né, no coração da nossa irmã e dos seus parentes também, Deus bendito. Também te apresentamos a irmã Adriana, que está com esse problema de hipertiroidismo, Senhor. Tu sabe como essa enfermidade machuca, né, como ela atrapalha a vida, remédios tem que estar sempre tomando. Deus bendito, por misericórdia, ajuda ela também, Senhor. Equilibra esses problemas de saúde, ó Deus amado. Deus justo e maravilhoso, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo agora, Senhor. Tu já ouviu cada oração nossa, Senhor eterno, a este respeito, a oração dos familiares, e por isso nós queremos te pedir, por misericórdia, operas, Deus bendito. Nós cremos que o Senhor está ouvindo, e nós vamos entender, Pai amado, se nada acontecer, é porque é mister que cada um desses passem por essas provações que eles estão vivendo. Dá força para cada um deles enfrentar, Senhor amado, porque esta é uma terra de sofrimento e nós bem sabemos disso. Amado Deus, abençoe também no decorrer e no estudo que nós vamos fazer daqui um pouco. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.